Olá, sejam bem-vindos a mais uma live das nossas conversas com grandes pensadores do Brasil. Eu sou Paulo Gala e hoje temos a honra e o prazer de conversar com o professor Renato Janini Ribeiro, professor, ministro, hoje ex-ministro, né, professor? É importante dizer que é ex-ministro porque tem gente ainda que fala ministro e confunde com o alto governo, né? Ex-ministro, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um grande pensador do Brasil, não só um pensador, mas um gestor também de políticas públicas, tendo participado ativamente de instituições públicas, inclusive em nível ministerial. Então, é realmente uma grande honra, uma grande alegria poder receber aqui o professor Renato Janini para essa conversa. Estamos aqui com o José Márcio Rego também. Antes de passar a palavra, professor, a gente tem uma tradição aqui de passar para o José Márcio, que ele já começa fazendo a questão aqui que ele se preparou a semana inteira para perguntar. Então, eu dou as boas-vindas para o professor Renato Janini, para o grande professor, meu querido amigo José Márcio Rego, e passo a palavra já para o José Márcio. Ministro, só mais uma perguntinha, Paulo Galo. Esses dois meninos aqui foram meus alunos, né? Brilhantes, os dos dois mais brilhantes alunos que eu tive, um na PUC e outro na GV. Hoje são meus professores, né? E nós aqui, em sessões passadas, fizemos uma breve digressão sobre a figura do Monteiro Lobato, né? A polêmica figura do Monteiro Lobato, que, em geral, se contrapõe, toda a academia, principalmente da USP, né, se contrapõe aos modernistas, né, em função daquela polêmica intervenção crítica dele em relação a Anita Malfatti. Mas eu queria, com essa longa pergunta, aproveitar a tua inteligência e erudição, se você pudesse fazer alguma consideração sobre o Monteiro Lobato e o papel dele, né, para a cultura nacional. É que as perguntas aqui, as perguntas vêm de todas as maneiras aqui, né, ministro? Você vê que aqui a gente pergunta de Monteiro Lobato, a Semana de Arte Moderna, o progresso da ciência no Brasil. Nós temos que aproveitar a erudição do ministro, né, Paulo? Aproveitar a erudição do ministro. Mas isso é que é uma conversa boa, né? Quando a gente tem abertura, vai abrindo janelas diferentes, uma conversa Windows, não diria uma conversa DOS, se é que alguém aí no nosso público ainda sabe o que é DOS. Mas o DOS era uma forma de se lidar com o computador, que você tinha que fechar completamente uma coisa antes de abrir outra. Então, muito hierarquizada. E eu gosto desse ambiente em que você abre uma janela, abre outra, etc. Lobato, eu adorei Lobato. Eu li Lobato quando era criança. Na adolescência, eu peguei os livros dele adultos, Urupê, Cidades Mortas, li com muita atenção. Gosto muito de um conto dele que chama-se O Espião em Alemão, que é um conto da Primeira Guerra, passa na Primeira Guerra Mundial. Aparece um estrangeiro numa cidade do Vale do Paraíba e eles acham que é um espião alemão, até porque ele só fala I am English, que, diz um deles, significa estou com fome, em alemão. Então, claro que não é isso, né? Mas, enfim, é um conto. O humor do Lobato é precioso. É um homem que tinha uma preocupação de modernização também muito grande, uma modernização que passa pela defesa do petróleo, que o levou, inclusive, à cadeia, perseguido por Vargas. Como eu disse, Getúlio Vargas era um personagem contraditório, fundaria a Petrobras mais tarde, mas prendeu uma pessoa que defendia a exploração brasileira, nacional, nacionalista do petróleo, e a imagem de Lobato ficou padecendo de dois pontos, né? O primeiro é essa polêmica dele a respeito de Anita Malfatti. Ele era um homem de gostos pictóricos acadêmicos. Eu achou muito estranho o trabalho de Anita Malfatti, um trabalho muito bom, belíssimo, mas que ele perguntou se era paranoia ou mistificação, ou seja, se era uma expressão de loucura ou de desonestidade, e, mais recentemente, ele tem sido muito contestado pelos elementos racistas que aparecem na obra dele. Agora, eu acredito que, mesmo assim, permanece uma coisa importante. Houve uma polêmica na Folha de São Paulo sobre ele, e houve as pessoas que o acusaram de racista, e houve depois alguém, não lembro agora o nome, que escreveu um artigo excelente mostrando o papel do Lobato na criação de uma literatura para crianças no Brasil, e como essa literatura era progressista, apesar desses pesares. E, enfim, são muito marcados pela época, né? A gente pode imaginar que daqui a algumas décadas nós seremos criticados por várias coisas que teremos dito, defendido, feito, sido,
E espero só que a história seja, não digo justa conosco, mas que pelo menos seja um pouco misericordiosa, né? Que a gente não fique sempre cobrando das pessoas aquilo que talvez elas não pudessem dar. Eu acho que o que Lobato deu na preocupação com a ciência, com a indústria, com o desenvolvimento do Brasil, ele era um uma mente industrialista, né? aberta. Ele era um defensor do papel da indústria. O Zé Márcio Rego me ensinou isso. Ele era um industrialista, né? Ele chegou a criar uma empresa dele de petróleo. Aliás, ele quebrou, né? Igual o Ike Batista, ele quebrou porque foi no petróleo, né? Mas tem uma coisa interessante. Há um texto dele em que ele defende um imposto único. O imposto único seria agrário. E é interessante porque a ideia é: você não tributa a renda, você não tributa o patrimônio não agrário, você tributa a terra. Então, a pessoa que tem terra tem interesse em fazer o melhor uso possível da terra. Porque se você plantar muito, você vai ganhar. Se você não plantar nada, você só vai pagar, né? Então, é um pouco essa mentalidade. Você pode achar um pouco simplista o imposto único, mas ainda mais sobre a terra, mas você vê uma mente, pelo menos, que discute, né? Que está permanentemente aberta, alerta, né? Também. Ministro, eu queria me valer da palavra aqui para abrir mais uma janela aqui, né, nessa conversa Windows, né, nessa nossa conversa Windows, que é uma janela-chave aqui, que eu acho que é a janela da educação, né? A gente não falou de educação ainda, e é um tremendo desperdício estar aqui com o ministro Renato Giannini sem falar de educação, né? Tendo sido ele ministro, né? Então, te pedir uma avaliação crítica da educação no Brasil. Eu sei que é uma pergunta meio heróica, assim, né? Mas qual é a leitura que você faz da educação, né? Tendo passado lá pelo Ministério, em termos dos avanços que a gente teve, dos desafios que ainda estão colocados, quer dizer, como é que é a sua visão da educação no Brasil, se é que é possível falar de um tema tão complexo e tão vasto assim em poucos minutos, em apenas uma janela? Bom, educação, a gente sabe, é absolutamente vital, né? Quer dizer, a educação que permite você ter uma certa igualdade de oportunidades. Não basta educação, você tem que ter alimentação, você tem que ter moradia, saúde, transporte, mas educação é aquilo que faz a pessoa passar da posição passiva para uma posição ativa em relação ao mundo. E se nós quisermos uma sociedade democrática e, mesmo eu diria, liberal, o liberalismo implica, antes de mais nada, uma igualdade de oportunidades, uma igualdade no ponto de partida. Para o liberal, a igualdade no ponto de chegada não é o valor, isso é socialismo. Mas igualdade no ponto de partida é muito importante para o liberalismo. E nós não temos nada disso. Então, nós temos que dar oportunidades para os talvez 70% de brasileiros que carecem de chances de revelar seus talentos e desenvolvê-los, para não só cumprir uma tarefa de justiça social com eles, como também para fazer valer a nossa capacidade ociosa. Nós temos inteligência ociosa, natureza ociosa, nós temos um país de enorme capacidade ociosa. Eu costumo calcular que 30% tem oportunidades, e se com 30% nós chegamos a ser sexta ou sétima economia do mundo e 11º país em maior produção científica, se nós passarmos de 30% de pessoas com oportunidades a 60%, 70%, 90%, um dia 100%, nós podemos subir muito nessas duas tabelas e melhorar muito as condições de vida dos brasileiros, que acho que é um ponto crucial. Agora, do ponto de vista específico da educação, eu penso que o Brasil avançou muito. Em 1946, a Constituição, pela primeira vez, coloca a obrigatoriedade da educação pública gratuita dos 7 aos 10 anos. Em 67, passa dos 7 aos 14 anos, dobra. Em 2009, passa a 14 anos, dos 4 aos 17 anos. Só que só por volta de 2000, ou seja, mais de 50 anos depois de ter entrado na Constituição, é que você tem perto de 100% de matrícula na educação de 7 a 14 anos. Quer dizer, o Brasil demorou 50 anos para fazer que já chamou grupo ginásio, depois primeiro grau, depois hoje ensino fundamental, se universalize. Hoje todo mundo praticamente está matriculado nessa faixa. Nem todo mundo de 4 a 6 anos, nem todo mundo no ensino médio. E esse é outro ponto crucial. Quer dizer, quando que a gente faz as sinapses
se formarem, isso é, as conexões no cérebro, vamos falar de uma maneira bem leiga, né? Que são a marca básica da inteligência, portanto, da criatividade, da produtividade, da criatividade artística, da produtividade econômica, em tenra infância. Se você der creches boas, você começar ao 0 ano de idade, você tem condições de pegar todos os talentos, de valorizar todo mundo. Então, o Brasil tem que fazer isso. Mas isso é trabalhoso. Eu fiz um cálculo quando estava no Ministério, chamei de onda educativa. A ideia era, pega aos 4 anos, que é onde começa a obrigatoriedade, e vamos garantir cada ano 5% de classes perfeitas. E a classe perfeita de 4 anos vai continuar perfeita no ano seguinte, com ele com 5, depois com 6, etc. E, ao mesmo tempo que a gente vai alongar, garantir que quem entrou aos 4 anos numa classe perfeita vai, ou muito boa, vamos dizer, vai fazer até o fim desse jeito, nós vamos, cada ano, agregar mais 5%. Vocês veem, é uma conta fácil, né? Em 20 anos, a gente melhoraria a entrada de todo mundo na educação infantil, e mais 13 anos a gente garantiria a saída de todos bem. Mas é um projeto de mais de 30 anos para você garantir uma educação pública boa. Não é trivial você supor 30 e poucos anos, continuando pelo mesmo trilho, garantindo investimentos que terão que ser cada ano maiores, porque você está aumentando o contingente, mas o resultado disso seria nos colocar num patamar muito avançado. Quer dizer, um país desse jeito seria um país que não deixaria capacidade ociosa da inteligência sem ser desenvolvida. Então, eu penso que passa muito por aí, sabe, Paulo? Mas e o quanto, assim, quando você teve lá, né, quanto você acha que foi possível avançar, quanto que a gente está regredindo hoje, como é que é a sua leitura enfim, do caminhar da situação nesses anos todos, né? A partir de um conhecimento profundo, né, que você tem, tendo passado por lá. Foi um período muito difícil, porque a presidente acabava de ser reeleita, ela chamou como ministro Cid Gomes, que fez um belo trabalho de alfabetização na idade certa no Ceará, mas o Cid ficou só 3 meses, menos até, 1 mês ele esteve doente, além disso teve aquela briga com o Eduardo Cunha, que o fez sair do ministério. Então, na prática, eu fui o primeiro titular da pasta Educação, depois de 10, 12 anos de investimentos constantes, eu fui o primeiro titular da pasta a contar com redução de recursos, quando nós estávamos numa situação de ampliar os recursos, tipo, tinha sido criada uma faculdade de medicina, então, no ano em que eu estava lá, você tinha que formar o 2º ano da faculdade, com laboratórios, salas novas, professores novos. Então, foi muito difícil. Deu para fazer relativamente pouco. Nós tentamos, o máximo possível, fazer o que necessitasse de pouco dinheiro. Então, uma das coisas foi a Base Nacional Curricular Comum, começar a discussão, porque você não tinha sequer uma convergência no país do que deve ser ensinado, digamos, no 3º ano do fundamental. Eu digo, vamos mais longe. Quando você ensina equação de 2º grau, no 7º ou 8º ano do fundamental, isso é bom você ter um certo nexo. O que é importante, o que é essencial saber de história, o que é essencial saber disso, não em termos de conteúdos, mas de tipo de raciocínio, por exemplo, o tipo de raciocínio econômico, né? Como você faz um raciocínio econômico? Deve ter economia no ensino médio? Eu acho que deve ter. Deve ter ética, eu acho fundamental. Deve ter conhecimento de política. Eu acho que estão votando aos 16 anos, como que um aluno de 16 anos nunca teve aula de política? Aos 18 anos você se formou no ensino médio, nunca teve uma aula sobre contrato, e você pode assinar contratos, compra, venda, aluguel, e casamento e união estável, que são contratos também. Como você faz tudo isso? São questões que eu coloquei na discussão, mas tive pouco tempo e menos dinheiro ainda. Eu tive 6 meses no Ministério e uma verba cortada, era 140 bilhões que a gente tinha previsto, caiu para 130, acho que hoje está menos ainda, em termos corrigido pela inflação. Então, a situação ficou muito, muito ruim. E creio que foi um erro gigantesco do PSDB patrocinar a destituição da Dilma.
porque isso introduziu uma turbulência na política brasileira que atrasou a recuperação econômica. Se Aliás, você tivesse eu tido... queria, desculpa, ministro, eu queria abrir mais uma janela, que é essa janela do impeachment, porque eu não poderia deixar de fazer essa pergunta aqui. Eu acho que essa janela é chave. E só, enfim, qualquer coisa que você queira colocar nessa janela é bem-vinda. Eu nessa janela, Paulo, que eu achei ótimo se abrir, se o ministro pudesse, porque a presidenta Dilma foi extremamente estigmatizada, etc. Eu acho que o ministro tem condições de fazer uma avaliação muito correta, muito honesta do que foi a presidenta Dilma, né? Se pudesse nessa janela do Paulo. Eu penso que a presidenta Dilma tinha e tem uma noção muito clara do seguinte, que para você manter as políticas sociais, aliás, ela falou isso explicitamente em Nova York, quando nós fomos visitar Obama, e antes dessa visita tivemos um encontro com empresários norte-americanos. E ela disse, para manter as políticas sociais, nós temos que aumentar a produtividade, temos que aumentar o PIB. Por isso, ela queria o Pronatec, o grande programa de formação de educação técnica, desde uma educação técnica mais longa, de 2 anos no nível superior, ou de 3 anos na escola média, até as 160 horas, que era um mínimo minimorum, vamos dizer, de formar uma mão de obra melhor. O Ciência Sem Fronteiras, que causou muito descontentamento nas humanas, porque não mandou gente de humanas para o exterior, mas estava mandando engenharia e tudo. Por quê? Porque ela achava que o Brasil tem um gargalo, né? Não tinha, um gargalo na produtividade que precisava ser sanado, sobretudo pelo recurso às áreas científicas e à engenharia. Então, a presidente Dilma tem esse lado. Eu lembro, quando, nessa mesma viagem, o quanto ela falou da importância de mega baterias, de pilhas gigantescas que permitissem você preservar a energia gerada pelo vento ou pelo sol, e que, quando passa uma nuvem, para a energia solar, quando amaina o vento, para a energia eólica, né? Então, você tem que ter como se fossem gigantescas pilhas, né? Que permitissem não cortar o fornecimento de eletricidade nesses instantes. Então, o presidente tem essa noção clara. O problema dela é político. A presidenta nunca teve uma vocação política, não tinha simpatia pela negociação política, é uma coisa que realmente ela não gostava, e isso a enfraqueceu. Então, a gente pode dizer até que a aversão dela ao mundo dos negócios, das negociatas, terá sido um dos fatores da sua queda. Eu por um acaso, Paulo, eu comprei o livro do Eduardo Cunha. Foi engraçado, eu estava pedindo no Kindle a amostra e cliquei e veio o livro inteiro e li. Eu vou dizer, não é o melhor livro que eu já li na vida, mas é um livro que é muito significativo, porque o Eduardo Cunha em nenhum momento diz qual projeto ele tinha para o Brasil. Ele não diz, meu projeto era defender o Estado do Rio, garantir os royalties do petróleo para os meus concidadãos fluminenses. Seria inteiramente lógico. Ou dizer, meu projeto era garantir o desenvolvimento econômico do Brasil através da desburocratização, da flexibilização das relações de trabalho. Também seria um projeto, você pode discordar, mas seria um projeto. A grande coisa da qual Eduardo Cunha se vangloria é que ele é um homem que cumpre os acordos. Ele diz, várias vezes ele fala, todos sempre souberam que eu cumpro os acordos. E a crítica dele, a Dilma, Mercadante, é que eles teriam feito acordo para votar medidas na Câmara, acordo provavelmente em troca de cargos ou de verbas, e que não teriam cumprido. Então, você vê a falta de farol. Quer dizer, enquanto a Dilma, apesar de não ter conseguido fazer articulação política boa, ela tinha um farol, o Eduardo Cunha não tinha farol nenhum. Então, não é à toa que a gestão dele não foi positiva. O fato dele se tornar protagonista com o enfraquecimento da presidência da República não foi positivo para o Brasil. Eu acho que o impeachment abriu uma caixa de Pandora, a qual só foi saindo coisa ruim, quer dizer, denúncias contra Aécio, denúncias contra Temer, e acabou nos levando a essa situação de um certo repúdio à política, e as pessoas esquecendo que você não sai da política sem ser pela política. Não tem jeito de melhorar um país sem ser pela participação política.
E também ele alega que a Dilma e o PT teria quebrado o acordo, que ele seria conduzido à presidência e eles indicaram o Chinaglia, né? Então ele parte de uma quebra de um acordo para ir para o enfrentamento, né? Pois é, mas o que eu acho espantoso, Zé Márcio, é ele não dizer nem em nenhum momento, vamos dizer, não ter um projeto, não dizer qual é o projeto dele. Isso não é tão difícil, sabe? Nem que Não é fosse tão... a ponte para o futuro do Temer, né? Nem que fosse a ponte para o futuro do Temer, fosse. né? Que era um projeto, enfim, podemos discordar, né? Mas é o projeto, né? Então, tal falta isso tudo, né? O Gabriel ia falar, eu interrompi. Eu vou me inscrever aqui comigo mesmo para fazer uma pergunta, tá? Estou inscrito, mas o Gabriel Não, vai falar. pode ir, PG. Vai na linha da política, que a minha pergunta era uma coisa mais escolada, e eu também não quero explorar muito o ministro, que já estão quase passado de uma hora, é Dia dos Pais aqui. Eu prometo que a minha última pergunta é, olhando para o futuro, ministro, qual é a leitura que você está fazendo da nossa situação, do 2022? Temos motivos para ter esperança ou realmente a coisa é dramática, a chance do governo ser reeleito é maior do que a gente imagina? Como é que você está olhando essas águas aí que a gente está navegando, turbulentas? Eu estou muito preocupado, Paulo, porque o presidente tem feito discursos constantes de desrespeito às instituições e à Constituição. Isso é muito preocupante. Você veja, a Constituição brasileira é uma Constituição programática. Ela diz: o Brasil é um país que pretende eliminar a pobreza, é um país que pretende ter uma sociedade justa, é um país que não vai recorrer que não pretende fazer guerra ao estrangeiro. Parece que tudo isso, para o presidente, não tem valor e que ele é contra. Vários já disseram que ele gostaria de acabar com a Constituição. E a gente vê certas ações são mesmo contra as metas que a Constituição fixa para o Brasil. E espanta um pouco que você tem um silêncio tão grande das chamadas instituições. Elas demoram muito. Para o Luiz Fux fazer um discurso, demorou uma vida. Os presidentes da Câmara e do Senado têm estado bastante pacientes ou mesmo passivos diante de situações graves, né? Quer dizer, e no Supremo tem 2, 3 ministros que têm defendido a democracia. Isso sim. O Alexandre Correia, o Gilmar Mendes, o Lewandowski. Moraes. Note que Alexandre Correia foi um professor da USP muito antigamente, então, às vezes, eu cometo esse ato falho. Então, esses 3, você vê um deles indicado pelo Fernando Henrique, um pelo Temer, e apenas um indicado pelo Lula. A maior parte dos ministros que lá estão foram indicados pelo PT, e, no entanto, eles são bastante mais condescendentes com o governo. O ex-presidente do Supremo, Toffoli, foi muito manso com várias iniciativas do presidente da República, que deveriam ter demandado uma resposta mais forte. Por exemplo, quando houve as primeiras passeatas em defesa do golpe, do fechamento do STF, da intervenção militar, são medidas, algumas delas são crimes. Então, quem está apurando isso é o ministro Moraes. Então, eu não sei, eu acredito que teremos eleições, acredito que teremos um presidente melhor, mas eu me preocupo com o caminho até lá, com o número de vidas que serão perdidas, com as instituições de pesquisa que serão sacrificadas. Sabe, eu estive no INPE na sexta-feira e fiquei impressionado com o que falta, né? Está faltando muita coisa. Ministro, já vou passar a palavra para o Gabriel, mas não tem como não registrar aqui o que a gente viveu na época da presidenta Dilma, né? De coisas que ela falava e das críticas que ela sofria e da desproporcionalidade aos ataques que ela sofria quando se compara com o cenário atual. Assim, é uma coisa deprimente olhar a elite brasileira, as instituições brasileiras, o que fazem em relação a atos absolutamente criminosos do presidente e o que se fazia em relação a coisas que a Dilma falava naquela época, que eram coisas comezinhas até, né? Então eu acho que eu só queria fazer esse registro aqui do ridículo do Brasil, né? Porque a gente lembra bem do que acontecia naquela época, de como a imprensa se referia a Dilma e todos, né? E o que se faz hoje. Imagina se a Dilma fizesse 1/10 do que o Bolsonaro faz, né? Enfim, só para
registrar esse meu repúdio aqui, né? Eu tô preso ainda no livro do ministro, eu vou fazer um link do livro do ministro com essa pergunta final que o Paulo estava comentando. Eu também compartilho da preocupação do ministro até lá, mas tem uma coisa mais estrutural que me preocupa, que é o quanto nessa formação que você também estava descrevendo, ministro, de uma sociedade autoritária e reacionária, né, essa gestão e essas últimas eleições e tudo que aconteceu de 2015 para cá foi uma caixa de Pandora, como você bem comentou, que abriu e transformou aquilo que era impensável e indizível. O que eu quero dizer com isso? O quanto que existia um traço ou um movimento, vamos dizer assim, desse lado autoritário e reacionário da sociedade brasileira, que tinha que se colocar um verniz um pouco diferente para defender as suas ideias, e agora faz isso de uma maneira absolutamente aberta, explícita, dizendo coisas que nos chocam muitas vezes, e o quanto que você imagina que isso é um processo que vai ser sem volta ou se ele é reversível, ou seja, ainda que o presidente que está aí não venha a ser um candidato vitorioso ou coisa desse tipo, o quanto que se formou algo explícito de extrema-direita que antes não existia tão explicitamente, desculpa a redundância, no espectro político. Queria te ouvir sobre isso. É uma ótima e difícil pergunta, Gabriel, porque se a gente pensar que a Alemanha nazista conseguiu desnazificar-se, então, e realmente o nazismo foi pior do que nós estamos vivendo, não tem a menor dúvida, então temos esperança. Agora, para você desnazificar a Alemanha, foi feita muita coisa. Houve desde os tribunais de Nuremberg até toda uma revisão do sistema de educação, houve punições, também houve fora ter perdido a guerra, né, ministro? Fora ter perdido a guerra, né? Fora ter perdido a guerra. Começou tendo perdido a guerra. Talvez o paralelo que a gente pudesse fazer fosse um pouco a Argentina, né? A ditadura argentina desabou, antes de mais nada, porque ela se meteu numa guerra idiota, por causa das Malvinas, perdeu a guerra, então eles voltaram com o rabo entre as pernas, tiveram que ceder o poder, foram julgados, condenados. Mesmo assim, várias vezes se tentaram golpes, foram anistiados num processo contestável, a anistia foi revogada e estão morrendo na cadeia, né, os ditadores da época, né, os que ainda, não sei se ainda está vivo algum, mas os outros morreram, o Videla, por exemplo. Então, quer dizer, no Brasil é muito difícil você ter um ajuste de contas com o passado, porque não é a nossa tradição. Nossa tradição, ao contrário, é tudo vir de dentro, né? O príncipe herdeiro de Portugal proclama a independência, o marechal do Império proclama a república, o ministro da guerra, do Getúlio Vargas, derruba o Estado Novo. Então, o presidente do partido da ditadura militar se torna o presidente Sarney, da nova república. Então, nós passamos pano, como se diz. Michel Temer. Então, nós temos essa tradição de nada ser, de você não cobrar o que houve, né? Quer dizer, nós, para pegar o termo comissão de reconciliação e verdade, tem muita conciliação e pouca verdade nessa história, né? Toda, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar em algum momento, né? Vai ter que enfrentar, quer dizer, nós temos que fazer mudanças para melhor que sejam irreversíveis, e isso vale para a inclusão social, antes de mais nada. Não pode haver uma reversão na inclusão dos pobres, dos negros, indígenas, no respeito aos direitos deles, na igualdade de gênero. Nós temos que chegar a um ponto em que isso tudo dê um salto qualitativo de verdade, né? Como nos países democráticos houve. Todo país democrático se caracteriza porque, num certo momento, ele rompeu de vez com o passado retrógrado. Todo. Ministro, a gente está já chegando aqui para concluir a nossa conversa, mas antes de passar aqui para as considerações finais, queria ver se o Zé Márcio e o Gabriel querem fazer mais alguma pergunta. Não querendo abusar do ministro, mas eu não resisto a fazer uma pergunta. Nos 25 anos que te restam, quais algum dos projetos que você elenca aí, né? Eu acho pouco 25 anos, viu, Zé Márcio?
Lamento informá-lo que serão esses. 100 anos, então dá mais do que 25, viu? Projetos. Nesse momento, eu estou muito interessado na questão da SPPC e na questão de como a gente faz não apenas a defesa da ciência, tecnologia, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia, inclusão social, que são os 7 pontos que compõem o nosso círculo virtuoso, não apenas a defesa disso, mas a gente garante que a sociedade brasileira assuma isso tudo como valor e que o próximo governo emplaque isso como uma coisa decisiva, entende? Por exemplo, vamos pegar eu admiro o presidente Lula, parece que hoje ele é o favorito, mas peguemos a frase usual dele sobre a picanha do fim de semana. A gente sabe que é insustentável o consumo de carne cotidiano por todo mundo. A gente sabe também que não há nenhuma razão para privar os pobres de algo que, ao mesmo tempo, é gostoso e é um fator de autovalorização, né? Como você comer carne, você ter uma alimentação de carne. Como nós vamos equacionar isso? Aí tem que entrar a ciência, tem que entrar toda a pesquisa de meio ambiente, que é muito forte. Não à toa a gente tem o Paulo Artacho na diretoria da SPPC, não à toa o Carlos Nobre trabalhou comigo quando eu fui ministro e ele foi presidente da CAPES. Então, a gente precisa ter uma preocupação grande de expandir a questão ambiental, até porque o Brasil tem uma biodiversidade que precisa ser explorada. Não basta você ter a biodiversidade, ela tem que render. E, ao mesmo tempo, você tem que tomar muito cuidado, porque tanto a AIDS quanto o coronavírus, ao que tudo indica, foram das selvas, né? Quer dizer, foi fruto de descuido na relação das selvas com o mundo urbano. Então, a gente tem quer dizer, você precisa ter ciência, você precisa ter conhecimento. Então, esse é um ponto prioritário. Fora isso, tem livros que eu quero fazer, tem meus filhos, tem, enfim, toda a vida privada também, que é muito importante, né? Gente valorizar. Por falar em filhos, estou preocupado aqui que é Dia dos Pais, então já vamos caminhar aqui para uma conclusão, para não sofrer críticas dos filhos, né? Eles são muito legais. Eu só queria te passar a palavra, então, para umas considerações finais, comentários finais, assim, te agradecer demais por todas essas janelas aqui que a gente acabou abrindo e por todas as aulas que você nos deu dentro de cada uma das janelas, né? Acho que foi incrível aqui, realmente, essa conversa Windows que a gente teve aqui, ministro. O importante é não fechar essas janelas, diferente do Windows, que depois cobra a gente para fechar, as janelas estão muito abertas, a gente deixa elas abertas, né? Eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a vida atual é uma vida de muitas janelas, porque a janela é a abertura para o mundo. Eu costumo dizer que educação é isso, educar é abrir para o mundo, até porque, etimologicamente, ex ducere, quer dizer sair de dentro para fora. Então, sair de dentro para fora é abrir para o mundo, e as janelas são o que nos permite olhar as paisagens as mais diversas que nós temos pela frente, e elas são complexas. Ao mesmo tempo, meus caros, o que eu acho que é muito positivo na nossa época é que talvez nunca uma época tenha tido tanta razão para ser, de alguma forma, otimista quanto essa, porque nós tivemos um avanço na expectativa de vida, a cura de doenças, meios científicos e tecnológicos de melhorar muito a condição humana. Então, não fazer isso é um absurdo. O que eu vejo nos governos negacionistas, por exemplo, é que eles estão ignorando completamente essa gigantesca abertura de perspectivas que, enfim, o conhecimento, o avanço dos costumes, tudo isso proporcionou. E nós temos, então, que utilizar isso. Eu queria muito agradecer a vocês essa oportunidade, as perguntas muito inteligentes, muito com muita abertura de futuro. Desejar muito sucesso a vocês e muito cuidado com a saúde, né? Porque nós vamos ter um trabalho muito grande nos próximos anos, né? Nós vamos ter que compor muita coisa para melhor. Precisa voltar aqui no canal do Paulo Gala. Fica esse convite já feito e queríamos o seu aceite para voltar num futuro breve. Já está prometido, já está aceito. E desculpem o meu atraso, foi fruto realmente eu ter anotado a hora errada, gente. Desculpem. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Obrigado, ministro. Bom final de semana. Tantas janelas abertas. Obrigado, ministro. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.